Já tá limpo de um copo. Põe um daqueles dois ali. Tá vazio, por favor. Só empurrar um pouco. Não era do professor? Vem a caneta? Professor, o papel da caneta. Certinho? Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Bom dia, quase boa tarde, né? De novo, todo mundo está bem alimentado e agora a gente vai para a nossa segunda parte desta manhã. E guardem um espacinho aí que à tarde tem coffee break de novo, tá? Bom, então a segunda atividade vai ser uma mesa redonda, segurança hídrica e com a mediação da professora Kátia Sakihama Ventura. Dando continuidade, então, à programação, é com grande satisfação que damos início à mesa redonda sobre segurança hídrica, um tema fundamental para o desenvolvimento urbano sustentável e a preservação de recursos naturais. Para isso, contamos com a mediação da professora doutora Kátia Sakihama Ventura, que é docente do Departamento de Engenharia Civil da UFSCar e vice-presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré. Convidamos também para compor a mesa o professor doutor Davi Gasparini Fernandes Cunha, nosso primeiro palestrante. Ele é da Universidade de São Paulo, USP, engenheiro ambiental e doutor em ciências. Ele tem vasta experiência na área de saneamento ambiental e saneamento urbano. Hoje, ele trará contribuições valiosas sobre a relação entre segurança hídrica e o saneamento urbano. Teremos também o Dr. Túlio Queijo de Lima, que é sócio-diretor da Vitato Engenharia e Consultoria Ambiental, com vasta experiência em planejamento ambiental, urbano e regional. Ele nos trará uma visão técnica sobre drenagem sustentável, economia circular e gestão de resíduos sólidos como componentes essenciais da segurança hídrica. Dando a palavra agora à professora doutora Kátia Sakihama Ventura, ela fará a introdução ao tema e depois conduzirá a nossa mesa redonda como mediadora. Muito bem, bom dia a todos e todas. Mais uma vez é uma grata satisfação de podê-los receber aqui, né? O programa de pós-graduação em Engenharia Urbana, na medida do possível, junto com os alunos, os pós-graduandos e pós-graduandas, docentes do PPGEU, se uniram para desenvolver essa oportunidade, novamente, de reencontrar as pessoas, né? O tema que nos traz hoje, principalmente, está relacionado a planejamento de cidades, como foi colocado aqui pela manhã pelo professor Hugo, no sentido de rever a questão da adaptação das cidades e preparação para que elas se tornem resilientes, né? Elas ainda não estão resilientes porque existe uma série de passos para serem desenvolvidos, desde que haja um planejamento prévio para isso e algumas ações a serem construídas com a sociedade. Obviamente, considerando
todas as adversidades e oportunidades que existem nas cidades e nas bacias hidrográficas. Então, em primeiro lugar, eu agradeço demais a oportunidade de ter aqui conosco o professor Davi, aqui colega da USP, e o Túlio, que é engenheiro e doutor na área de hidráulica e saneamento, colega aqui da USP também. E a ideia dessa mesa redonda é discutir um pouco o que é a segurança hídrica, né? Nós temos desde alguns conceitos que serão estudados, colocados aqui com o professor Davi, que tem uma parceria também com a prefeitura aqui de São Carlos para desenvolvimento do plano de segurança da água. E o Túlio, que representa a sua empresa, ele tem um projeto que é financiado pelo Comitê de Bacias Hidrográficas. Ele vai trazer algumas da proposta baseada em soluções da natureza, né, como uma alternativa para auxiliar nesta resiliência, para que essas cidades se tornem um pouco mais preparadas para isso. Então, aqui nós temos um exemplo da academia e um exemplo da área profissional com um recurso que vem do governo do Estado de São Paulo. Algo um pouco mais, talvez, prático, para que a gente possa entender do ponto de vista da gestão dos recursos hídricos, do abastecimento das cidades, da preparação a essa resiliência climática, hídrica, e até mesmo envolvendo outros aspectos, como justiça social, podem estar integrados. Então, é isso. Primeiramente, muito obrigada. Eu gostaria de chamar, para iniciar a apresentação, o professor Davi. E aí você pode escolher qual lado você prefere ficar, para que a gente possa assistir. Tudo bem? Tá ligado? Sim. Pessoal, bom dia, boa tarde quase. Obrigado primeiro pelo convite, é um prazer estar aqui, dividindo esses espaços com a professora Cátia, com o Túlio, nosso egresso da Engenharia Ambiental, que está trilhando um caminho super bacana também. É um prazer suceder a palestra do professor Hugo também, que trouxe aí uma visão muito inspiradora e muito abrangente de problemas tão complexos que a gente está enfrentando. Eu trouxe para o nosso bate-papo de hoje poucos slides, não vou ficar, está todo mundo já com um pouco de fome, estamos chegando perto da hora do almoço, não são 200 slides, são 10 slidezinhos, que se eles funcionarem, eles vão servir apenas para suceder as discussões que depois a professora Kátia vai mediar. Então, eu trago algumas reflexões aqui de como a resiliência pode ser aplicada ao setor de abastecimento de água, para consumo humano, então a gente está falando de sistemas de abastecimento de água, particularmente o que aprendemos ou que não aprendemos com a pandemia de Covid. O professor Hugo abordou algumas questões relacionadas à pandemia, então, como eu sou do Departamento de Engenharia Hidráulica e Saneamento, eu trouxe esse recorte mais específico em relação aos sistemas de abastecimento de água. Tá? Então, muito brevemente, eu dividi minha apresentação em duas partes, vou falar um pouquinho dos sistemas em si e depois em relação aos impactos que nós observamos que foram gerados pela pandemia e como a gente pode aprender com tudo isso, tornando esses sistemas mais resilientes. Então, como todos vocês sabem, os sistemas de abastecimento de água são compostos por diferentes fases, desde a captação de água de manancial até todo o caminho que essa água bruta percorre até chegar nas nossas torneiras, para que a gente faça os diferentes usos dessa água. Então, a função de um SAA, ou de um sistema de abastecimento de água, é fornecer água em quantidade e qualidade adequadas para o consumo humano. Então, acho que a professora Kátia vai falar um pouquinho depois de Bauru, né? Então, aqui, obviamente, a gente tem essa indissociabilidade entre os aspectos quantitativos e qualitativos dessa água de abastecimento. Esses sistemas, eles estão justamente nessa interface entre as pessoas e questões técnicas, ou entre as pessoas e questões ecológicas, ambientais. Então, esses termos aqui vocês vão encontrar bastante também, sistemas sociotécnicos, socioecológicos, justamente porque é justamente essa interface entre o que acontece do ponto de vista ambiental, como que isso interage com aspectos técnicos de captação, de tratamento, de reservação, de distribuição, até que isso, obviamente, beneficie as pessoas, afinal, dependemos da água potável para a nossa sobrevivência.
Uma outra questão que a gente vai abordar ao longo dessa fala é a necessidade, a importância do monitoramento e controle, pensando em segurança hídrica. E aí o recorte que eu vou fazer é de que forma que a pandemia escancarou algumas mazelas, né, se me permitem esse termo, que nós temos ainda em áreas urbanas brasileiras em relação ao sistema de tratamento, de abastecimento de água. Um outro termo que eu vou definir bem rapidamente, acho que vocês já estão bem familiarizados com isso, mas a gente pensa muito em riscos quando a gente avalia sistemas de abastecimento de água, principalmente riscos à saúde pública. Então, é inevitável que a gente trate de perigos e eventos perigosos. Acho que no próximo slide tem um exemplo, mas em alguns momentos eu vou tocar nesses assuntos também, por isso que eu quis já pontuar esses termos. E acho que a principal ideia aqui é a gente entender como que essa avaliação de riscos pode ser complementada por toda essa discussão de resiliência que a gente está tendo ao longo desse evento, né? Considerando toda essa diversidade de aspectos que os sistemas de abastecimento de água demandam. Então, nós temos aqui como perigos, para citar alguns exemplos, né? Agentes físicos, químicos, microbiológicos. Então, esses são exemplos de alguns perigos que estão envolvidos nos nossos sistemas de abastecimento de água. E aí os eventos perigosos em si são fenômenos que podem ser naturais, vejam, pode ser algo natural, né? Ou induzidos por ações humanas, e esses são em geral os mais críticos e os mais frequentes, que podem resultar ou na introdução de um perigo que não existia, ou na falha em remover aquele perigo, remoção inadequada daquele perigo. Então, para tornar essa discussão um pouco mais palpável, eu coloco aqui um exemplo, né? A nossa água de abastecimento, como vocês sabem, tem que ter um cloro residual livre, de modo que isso garanta que até, né, no caminho que a água faz, da estação de tratamento de água até o reservatório, do reservatório até a sua casa, caso haja alguma entrada de algum contaminante, esse cloro residual, teoricamente, garante essa qualidade microbiológica e vai impedir que esses patógenos cheguem na torneira da sua casa. Se esse teor de cloro residual livre estiver abaixo do recomendado, percebem que isso é um evento perigoso, né? Porque ele vai permitir que um agente físico, por exemplo, uma bactéria ou um protozoário, gerem problemas para a saúde humana. Então, é dentro desse universo aqui em que a gente está inserido nessa nossa conversa de hoje, certo? Você mexeu aí, aconteceu alguma coisa. Peraí. Deixa eu ver. Foi, voltou, obrigado. E a definição, então, de risco, tem até uma figurinha aqui para facilitar. Você já volta. Tem até uma figurinha aqui para facilitar o nosso entendimento. Vocês vão ver que o risco é uma combinação entre probabilidade de ocorrência, então vai ser uma frequência, basicamente, e a severidade, ou seja, os efeitos negativos que essa situação pode nos trazer. Então, temos aqui essa figurinha que facilita o nosso entendimento. Nesse eixo, vocês estão vendo a probabilidade, então isso tem a ver com a frequência, quantas vezes a gente espera que isso ocorra, com que frequência que isso foi observado, em séries históricas, por exemplo. E nesse eixo, vocês estão vendo a severidade, ou seja, a consequência disso. Qual que é a magnitude desses impactos, quanto tempo esse impacto durou, qual a dificuldade para que a gente solucione esse problema, e, obviamente, daqui para cima você tem riscos maiores. Então, o risco sempre traz essa associação entre probabilidade e severidade, certo? Então, do ponto de vista de segurança da água para o consumo humano, uma abordagem muito frequente é gerenciar esses riscos desde a captação até os pontos de consumo, para não zerar esses riscos, não existe risco zero, mas para que esses riscos cheguem em níveis aceitáveis, pensando-se no funcionamento desses sistemas e da saúde das pessoas. A questão, né, por que desse papo da resiliência neste contexto, é que a gente tem múltiplos estressores que afetam esses sistemas. Então, poluição ambiental, mudanças climáticas, a gente está convivendo com muitos desses estressores e eles atuam de maneira muitas vezes sinérgica. Um potencializa o outro, um se adiciona ao outro, se sobrepõe ao outro. Então,
trazer a resiliência para esse contexto dos múltiplos estressores pode ser um ganho interessante. Né? Eu falo aqui especificamente da área de saneamento, do sistema de abastecimento de água, mas de maneira geral pode ser uma visão complementar. E aí o principal desafio que justifica a importância da resiliência precisamos lidar com condições de incerteza. Vocês se lembram da pandemia? Parece que está um pouco distante, né? Dia 17 de março de 2020, eu estava dando aula, um aluno virou para mim e falou: nossa, professor, ouvi dizer que parece que tem um vírus aí circulando, a Unicamp já fechou, será que a gente vai fechar? Eu falei, acho que, sei lá, uma semana, a gente para um pouquinho, até normalizar. Vocês lembram onde vocês estavam no dia né? A gente lembra, assim, de repente aquilo foi se prolongando e quando a gente viu, a gente estava em casa lavando compra do supermercado, né? Não sei se vocês passaram por isso. Você passou por isso, cara? Lavar a compra do supermercado? Quando que você imaginou na sua vida que você ia voltar do mercado e ficar lavando com bucha e sabão? Minha avó lavava até um cacho de banana com bucha e sabão. Então, resumindo, temos que lidar com situações de incerteza e muitas vezes essa abordagem meramente de risco é insuficiente. Porque o risco pressupõe que a gente consegue identificar essas incertezas e que a gente consegue medir essas incertezas. Só que veio a pandemia e mostrou para a gente que tem inesperado. Nem todas as incertezas nós conheceremos. Então, a resiliência, ela vem justamente para aumentar essa capacidade que a gente pode ter de responder de maneira eficiente a eventos totalmente inesperados ou grandemente inesperados. Então, essa é a grande vantagem da gente incorporar a resiliência a muitos setores, entre eles aos sistemas de abastecimento de água. Então, vocês vão encontrar milhares de definições de resiliência, né? Uma que eu acho bastante adequada para esse contexto em que estamos é capacidade de lidar e de se recuperar de perturbações. Como que a gente pode antecipar essas tendências e variabilidades de forma que o abastecimento seja mantido. Então, estamos pensando aqui no abastecimento de água. Uma vez que a pandemia aconteceu, agora eu acho que a gente já está um pouco mais, se vier uma nova pandemia, vai ser um choque, mas talvez não seja tão grande, porque a gente viveu esse trauma ao longo de 2 anos. Mas outras perturbações podem vir, tão inesperadas quanto foi a pandemia de Covid, certo? Dito isso, segunda metade da minha apresentação, eu vou mostrar para vocês alguns resultados, né, desse artigo que a gente publicou recentemente. A Karen foi uma orientada minha de mestrado, está fazendo doutorado agora. Basicamente, a gente buscou entender como a Covid-19 impactou a resiliência organizacional do setor de água aqui no Brasil, particularmente das empresas responsáveis por esses sistemas. Tá? Então, trouxe aqui alguns recortes, algumas figuras para ilustrar o que a gente abordou nesse artigo. Quem tiver interesse depois, né, vocês podem fazer o download ou me encaminhar um e-mail e eu mando o PDF completo para vocês. Então, basicamente, a gente fez um levantamento bibliográfico e buscamos entender quais foram os principais desafios que a pandemia trouxe para o setor de água. Um primeiro que a gente coloca aqui, existem falhas históricas já nos serviços de abastecimento de água do Brasil. A gente ainda tem 16% da população brasileira sem domicílios, sem acesso, sem conexão à rede de água potável. 16% de mais de 200 milhões de pessoas. Então, essa falta de infraestrutura não foi causada pela pandemia, mas a pandemia, falei das mazelas, né? A pandemia exacerbou essa mazela, esse problema que nós temos em relação ao abastecimento de água. Um outro número, tem a minha colinha aqui, que eu trouxe alguns números para vocês, essas pessoas que não têm acesso a esses serviços de água potável, de abastecimento, elas têm uma renda média mensal baixíssima. Eu achei esse número bastante... R$500 por mês. Né? Então, vejam, pensem hoje o que a gente faz com R$500 por mês. Então, a gente está tratando realmente de pessoas numa condição de vulnerabilidade muito significativa. Um outro desafio, esse de fato não histórico, não havia antes da pandemia, mas a pandemia trouxe isso, as nossas respostas à pandemia. Então, medidas que foram utilizadas para minimizar os impactos sociais e econômicos gerados pela pandemia. Vou citar um exemplo, medidas de distanciamento social.
né? Pensem nas empresas que operam o sistema de abastecimento de água. Elas têm funcionários, e aí de uma hora para outra houve medidas de distanciamento social, de isolamento, etc. Parem para pensar como isso impactou no funcionamento dessas empresas. Então, é uma coisa importante da gente resgatar aqui também. Uma ressalva, eu acho que isso não sou eu que estou dizendo, isso a gente viu na literatura, é a falta de articulação. Né? Não houve uma política nacional exatamente voltada para essas respostas. É meio que cada estado fazia uma coisa, não havia uma integração, então isso dificultou também essa resposta à pandemia. Um outro assunto bastante interessante, esse a gente tem trabalhado um pouco também, a mudança que a pandemia trouxe em relação ao consumo de água, por exemplo. Vocês ficaram em casa bastante? Deixaram de ir para o escritório? As indústrias talvez funcionaram menos? A economia, de fato, rodou menos? Isso trouxe impactos notáveis aos padrões de consumo de água. Em Joinville tem um trabalho, a gente cita ele até, consumo de água industrial em Joinville caiu em 50%. E o consumo de água no ambiente doméstico, as pessoas estavam mais em casa, cresceu 10%, 15%. Então, houve uma mudança nesses padrões de consumo de água que também tem que ser destacados. Em geral, esse aumento de consumo, então, relacionado ao uso doméstico, porque as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa. Uma outra questão, né, para completar aqui o nosso círculo de desafios, uma outra questão é a redução nas receitas dessas empresas. Então, você imagina que você é uma empresa, você é uma Sabesp, você é um departamento de água e esgoto do seu município. Obviamente, houve uma diminuição e um impacto financeiro importante, por exemplo, porque, não sei se vocês se lembram disso, mas houve proibições de corte de água em alguma época da pandemia, né? Então, se o sujeito deixava de pagar a conta de água, como uma medida emergencial, impediu-se que a empresa fosse lá e cortasse. Meu Deus, é uma medida razoável. Só que isso, inevitavelmente, trouxe impactos para o equilíbrio financeiro dessas empresas. Então, vejam a complexidade, né? E para terminar aqui, mudanças nas práticas de trabalho. Então, vocês imaginam pessoas com comorbidades, pessoas que precisaram se afastar, pessoas mais velhas. Então, isso mudou bastante a dinâmica e o funcionamento de uma empresa que tem que ter gente todo dia na rua. O sistema de abastecimento de água não para. Então, as manutenções, as operações, todas as ações de melhoria do sistema não param. E uma última aqui, a gente coloca de maneira geral os ainda incertos, né, efeitos ambientais do SARS-CoV-2, que é o vírus responsável aí pela Covid, e como que isso impactou tanto o sistema de água como de esgoto. Então, a partir deste levantamento que nós fizemos de potenciais desafios gerados pela pandemia ao setor de água, a gente foi até as empresas perguntar, e aí, foi isso mesmo? O que aconteceu? E aí eu vou mostrar, então, rapidamente para vocês alguns resultados, não vou perder muito tempo aqui, só resumindo, isso é a maturidade da empresa. Então, empresa, quando eu digo, é de fato a Sabesp, a gente foi lá e entrevistou um pouco da Sabesp, a gente foi lá no departamento de água e esgoto de vários municípios, a gente entrevistou essas pessoas, e chegamos aqui à maturidade dessas empresas em relação à resiliência. Então, e aí à esquerda de vocês, a gente tem aqui antes da pandemia, e à direita de vocês, a gente tem durante a pandemia. Então, quando a gente fez esse trabalho, a pandemia estava rolando ainda, a gente não pode dizer antes e depois da pandemia, foi antes e durante a pandemia. E aí, nesse painel de cima, vocês têm as companhias, as empresas locais, e aqui a gente tem as companhias estaduais, certo? Então, a diferença é no porte da empresa. Aqui em São Carlos, a gente tem o site, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, obrigado, de São Carlos. Então, esse seria um exemplo de uma empresa, de uma companhia local. A Sabesp, a Sanepar, seriam exemplos de empresas estaduais. Então, não vou entrar em detalhes aqui, mas é interessante a gente notar que essas companhias locais, elas
aparentemente eram um pouco mais desestruturadas em relação a essa questão da resiliência. Então, em linhas muito simples, né, usando termos muito simples, elas sentiram mais a porrada da pandemia, digamos assim, elas estavam mais despreparadas para isso. E a pandemia foi, se você comparar o antes e o depois, ou o antes e o durante, a pandemia foi uma oportunidade para que elas, tanto as locais como as estaduais, aumentassem o seu nível de maturidade em relação à resiliência. Então, de certa maneira, esse choque absurdo que nós tivemos com a pandemia serviu para alguma coisa. Às vezes, na área ambiental, na área de saneamento, a gente se decepciona com algumas coisas. Aqui eu diria que o legado aparentemente é positivo, no sentido de que eu acho que as empresas hoje estão um pouco mais espertas para se amanhã vier uma nova pandemia ou um novo evento inesperado como esse. Tá? E aqui acho que é o meu último slide. Isso é resposta também dessas companhias. Vejam, o desafio que foi mais citado por conta da pandemia foi bad debt. Sabe o que é isso? Inadimplência. Então, as pessoas, de fato, por conta de todos os desafios econômicos que a pandemia trouxe, as pessoas tinham que escolher qual conta pagar. Né? E, eventualmente, paravam de pagar a conta de água. Então, a gente teve aí uma menção bastante frequente à inadimplência, afetando essa capacidade das companhias de se equilibrarem. Imaginem que isso é muito mais forte em empresas locais. Quando você pensar numa empresa estadual, que tem um outro porte, que tem reservas, e você pensar isso numa empresa que opera no município de 100 mil habitantes, 50 mil habitantes. E por aí vai, né? A gente tem uma lista aqui de desafios. Acho que é interessante dizer também, o óbvio também precisa ser dito, né? Ninguém falou, a pandemia não trouxe desafio nenhum, 0%, né? Falou, não, houve impactos, houve desafios e eles foram listados e destacados por esses entrevistados. Tá? Então, questões que eu deixo aqui para a gente refletir, e depois a Kátia vai conduzir a nossa conversa. Como que os serviços de abastecimento de água podem se antecipar a crises? Eu acho que esse é o X da questão, levando-se em conta que nem todo risco a gente conhece, a pandemia nos mostrou isso. Eu não imaginava que ia passar por isso na minha vida, nem vocês, imagino eu. Como que a gente incorpora esse conceito de resiliência de maneira mais aplicada e prática? Se você for numa estação de tratamento de água e falar para um operador em resiliência, pelo menos na minha experiência, o cara vai falar, o que é isso? Né? Assim, isso é muito teórico, isso é muito acadêmico. Então, como é que a gente materializa, como a gente operacionaliza essa resiliência, pensando-se do ponto de vista prático na operação desses serviços de abastecimento de água? De que maneira a gente garante essa continuidade nas estratégias dessas empresas? Né? Esses modelos públicos, privados, essas questões econômicas, políticas, essa continuidade ou descontinuidade que existe de ações, como que a gente pode, de alguma maneira, garantir que essas estratégias tenham continuidade e não que seja tudo segmentado, como é muito frequente aqui no Brasil. Eu fiz um brevíssimo recorte sobre água de abastecimento. Pense na sua respectiva área de atuação. A pandemia e quaisquer outros eventos como esse certamente trazem desafios para esgoto, para resíduos sólidos, para drenagem urbana, então para todas as esferas que compõem o saneamento ambiental. Então, acho que esse é um ponto que a gente pode discutir também. Eu sei que o Túlio vai falar de drenagem, né? Então eu quis fazer essa ponte aqui para que a gente também busque discutir estratégias para incorporar resiliência nessas outras esferas, certo? Então, muito brevemente era isso que eu tinha para comentar, não como uma apresentação, uma palestra, mas como um ponto de partida, talvez, para a gente poder discutir em seguida. Obrigado. Muito bem, pessoal. Em virtude assim do horário e até mesmo da dinâmica, a gente segue na sequência com a apresentação do Túlio, pode ser? Depois a gente abre para as questões e no final, depois das questões, nós estaremos sorteando, por favor, 2 livrinhos, tá? Ai, tá ótimo. 2 livrinhos para as pessoas que estão aqui presentes.
bom? São livros novos aqui. Então, vamos lá, Túlio, estamos à sua disposição. Bom dia a todos e todas. Muita felicidade que eu estou aqui para apresentar um pouco do que é, do que foi e do que está sendo o desenvolvimento do Programa de Drenagem Sustentável e Revitalização de Rios Urbanos da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré. Antes de começar, gostaria de parabenizar a equipe do PPG, a equipe organizadora desse evento, agradecer o convite, em nome da Kátia, em nome do professor Érico também. Muito obrigado, e estar do lado do Davi e fazer uma palestra depois da dele é muito especial para mim. Davi, que eu conheço desde 2009, que foi a primeira pessoa que me ensinou o que era capacidade de suporte. Então, sempre que eu lembro de capacidade de suporte, eu lembro da tua definição. Enfim, e a ideia da minha breve apresentação agora é tentar resumir um programa que está indo para o seu 2º ano de duração já, nesse período, e tentar trazer, elucidar alguns elementos do que se diz respeito ao planejamento ambiental, ou planejamento urbano e regional, e essas diferentes interfaces. Vou tentar dialogar um pouco com a excelente palestra do professor Hugo, trazendo alguns dos elementos da importância de como a gente precisa mudar a nossa perspectiva do que é planejamento. E esse é o coração e é o cerne do desenvolvimento desse nosso programa. Bom, não está passando, não. Acho que... Será que... Vamos lá. Eu acho que pode ser porque... Agora foi. Então, um breve contexto de onde surge e do porquê surge esse programa. Esse programa, como a Kátia comentou, é um programa que nasce de uma demanda induzida do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré. Então, ele tem financiamento público através do FEHIDRO. E esse programa ele surge a partir de uma série de provocações cada vez mais constantes e cada vez mais frequentes que temos encontrado. Acho que não está indo. Agora foi. Bom, quando a gente pensa em drenagem urbana, quando a gente pensa nos problemas, quando a gente pensa nos desafios que a gente encontra nos diversos municípios do país, e aí fazendo um recorte para a nossa bacia hidrográfica, a gente vai se deparar com uma série de eventos que nos passam na cabeça. Então, aqui, por exemplo, um exemplo de Bauru, o exemplo de Araraquara, e a gente pode continuar. O exemplo de São Carlos, né, a cidade da enchente pronta. E aí, quando eu falo de São Carlos, me toca, além do âmbito técnico e profissional, me toca também no âmbito pessoal, não só por estar em São Carlos, mas por ter sido uma das famílias atingidas por esse evento. A minha casa ficou por 1h30 com 1,5 metro de água na residência inteira. Então, a gente perdeu absolutamente tudo que a gente tinha. Perdemos o carro, móveis, documento, enfim. Então, esse evento também me motiva a falar desse aspecto, trazendo alguns elementos para além dos óbvios. E trazer para o planejamento, para o cerne do que é o planejamento, algumas reflexões importantes. Como, por exemplo, quando a gente olha em São Carlos, essa chuva que eu me refiro, de 2020, nós tivemos uma duração bastante elevada de uma chuva muito intensa. Resgatando o conceito que o Davi traz de risco, né, nós olhamos para os eventos críticos, né, para os eventos climáticos críticos e percebemos que eles têm ocorrido cada vez mais frequentemente e cada vez com intensidades maiores. Então, esse é um elemento fundamental do início do nosso papo. Quando a gente fala de eventos críticos, a gente recorre, e olhando para chuvas críticas, nós vamos perceber essa recorrência cada vez mais intensa e cada vez mais prolongada. Eu dei exemplo dos maiores municípios da bacia, mas se a gente for para os municípios menores,
a gente vai ter desafios em proporções diferentes, mas desafios talvez em proporções maiores para lidar com o desafio. Então, aqui um exemplo de 2 municípios relativamente pequenos da região que também têm enfrentado com essas questões e esses desafios. Então, é muito importante olhar para de onde está surgindo essa provocação. Esse contexto de degradação, ele nada mais reflete do que um planejamento que nunca levou em conta os aspectos ecohidrológicos e a relação do território com os seus rios. E aí eu estou falando de rios urbanos, mais especificamente. Algumas pessoas em outros eventos eu já cheguei a receber perguntas do tipo: então significa que antes não existia planejamento? Não existia. Sempre existiu planejamento. A questão é, a quem era pensado esse planejamento? Quem pensava esse planejamento? A questão é, quais eram os motores desse planejamento? Então, o intuito desse projeto é tentar mudar e tentar ser uma semente de transformação para que a gente saia de um planejamento higienista, para que a gente saia de um planejamento cartesiano, para que a gente saia de um planejamento urbano pautado no positivismo e caminhe em direção a um planejamento urbano que leve em conta aspectos de forma holística, que leve em conta os aspectos de forma mais ampla e para fora de uma visão tecnicista, para que a gente caminhe em diálogo ao que é o social e as realidades culturais de cada município, de cada região. E aí, quando a gente discute cidade resiliente, a gente também está discutindo essa relação de quem são as pessoas que moram na minha cidade. Qual é a história dessa cidade? Então, o professor Hugo traz muito bem esse elemento cultural e esse elemento de vamos ouvir quem mora e quem está ali naquela região. Bom, isso nos move. E, tendo em vista isso, os objetivos específicos do nosso PDSLE, nosso Programa de Drenagem Sustentável e Revitalização de Rios Urbanos, é propor ações para drenagem sustentável e revitalização de rios urbanos nos municípios da bacia hidrográfica, da UB13, então estamos falando de 34 municípios, é apoiar os gestores e as instituições na elaboração de projetos de drenagem e no desenvolvimento de políticas públicas. É muito importante ressaltar esse elemento. Quando a gente fala de planejamento, nós estamos falando, o Davi trouxe um outro conceito, que é o elemento sociotécnico, mas é fundamental que dentro do sócio a gente puxe uma setinha e entenda o elemento político como central nessa discussão. Né? Então, o desenvolvimento de políticas públicas com planejamento e soluções para essa temática toda. E, por fim, capacitações técnicas, buscando a formação de multiplicadores para os gestores públicos. E aí é importante eu dizer que, dentro desse contexto todo, vários elementos e vários conceitos estão enraizados e transversais aqui. Então, soluções baseadas na natureza, como a Kátia trouxe, cidades esponja, conceitos como engenharia natural, bioengenharia, conceitos como engenharia cinza, azul e verde. Então, todos esses elementos, de alguma forma, estão sendo tocados aqui nesse programa. Leitura da paisagem, então, como a gente olha para o nosso território, para além do físico,
percebam que é um elemento também atípico dentro do que tradicionalmente a gente costuma ver em projetos trazendo diagnósticos tecnicistas. Então, a gente parte de dados secundários, onde a gente buscou, através de publicações científicas, notícias de jornal, teses, buscamos eventos que tenham ocorrido nos 34 municípios. Instrumentos de planejamento também, e assim por diante. Depois a gente corre para dialogar com os interlocutores municipais de cada município. Então, em cada município, nós elegemos, ou foram eleitos, 2 ou 3 interlocutores, representantes do poder público municipal, para dialogar com a gente durante o processo inteiro aqui. E, nesse diálogo, a gente valida os dados secundários, a gente amplia o nosso conhecimento e cria uma relação mais próxima e mais horizontal também. E, posteriormente, fizemos as visitas nos 34 municípios, depois de definida a microbacia de estudo, ou a bacia de estudo. Então, para cada município, nós escolhemos um curso d'água urbano para ser objeto de estudo desse programa. Escolhido o curso d'água, nós partimos, então, ele não gostou de mim. Mas eu gosto de você, cara. E foi demais. Bom, nós partimos, então, para o prognóstico, né? Então, esses termos são termos que nascem das ciências médicas e que nos dão um pouco de noção do que eles significam. Mas no prognóstico, então, nós partimos, então, inicialmente por uma sobreposição de dados, onde nós fizemos a sobreposição das áreas críticas, dos eventos críticos, com as áreas potenciais. Então, esse é um elemento muito importante que eu gostaria de trazer, que é, apesar de eu mostrar, inicialmente no contexto, uma série de imagens catastróficas, imagens que podem deixar a gente desiludido com o futuro, é importante que a gente olhe para as áreas potenciais e é importante para que a gente olhe para aquilo que a gente ainda pode ter de transformação da realidade. Então, isso também nos move a trazer essa sobreposição. Áreas críticas, onde eventos intensos ocorrem com maior frequência, e áreas potenciais. Então, áreas verdes livres, por exemplo, que podem ser objeto de construção de projetos de soluções baseadas na natureza, de drenagem sustentável, de revitalização. Nessa etapa também foi desenvolvido um compêndio de boas práticas. Esse compêndio vai ficar disponível para todo mundo depois, no site do Comitê da Bacia, e o compêndio nada mais é do que um menu de técnicas e um menu de estratégias para buscar soluções para elementos ou para problemas mais clássicos, digamos assim. Então, basicamente, eu tenho uma realidade no município, eu estou com um problema específico naquele local, daquela forma. Aí eu vou abrir o compêndio e vou encontrar quais técnicas se adequam melhor para aquela realidade. E, além do olhar técnico, um olhar também de políticas públicas. Então, vamos trazer também no compêndio esses exemplos de instrumentos legais e resolutivos que tragam avanços para a drenagem sustentável e a revitalização de rios urbanos. Deixa eu tentar ir por aqui. Será que eu tenho que deixar a apresentação selecionada? Não, então, mas aqui, selecionada no computador. Eu não entendi. Quando a gente deixa assim, aí. Bom, então continuando aqui, depois nós temos uma etapa transversal, que é de comunicação e divulgação, onde está sendo desenvolvida uma cartilha sobre drenagem sustentável e um material técnico. Então percebam, ao mesmo tempo que a gente quer multiplicar, capacitar multiplicadores, melhor dizendo, do ponto de vista mais educativo, a gente também quer trazer esses elementos técnicos, trazendo memorial de cálculo e trazendo também para os gestores públicos um embasamento teórico e técnico mais fundamental.
enquanto aqui, na cartilha de drenagem sustentável, a gente vai trazer textos elucidando e trazendo elementos teóricos para a formação também. Vídeos educativos e faço um destaque para os 2 cursos de capacitação de 20 horas cada que nós desenvolvemos, cursos buscando e tendo como foco os gestores públicos. E, por fim, na última etapa, nós vamos ter um plano de ação para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré, um roteiro e conteúdo mínimo para tomadores de projeto, então, para aquelas pessoas, aquelas empresas, aquelas prefeituras, aqueles institutos e fundações que busquem acesso aos recursos da União, aos recursos do Estado, como conseguir, como fazer um projeto que dialogue com drenagem sustentável e revitalização de rios urbanos. E o que eu costumo chamar de cereja do bolo desse projeto todo é que ele dá um passo além do que é um programa. A gente vai oferecer para 2 municípios 2 projetos piloto executivos, então projetos já detalhados apenas para a execução de fato, projetos executivos, um de drenagem sustentável e um projeto executivo de revitalização e renaturalização de rios urbanos. Os municípios escolhidos dentro de um processo colaborativo ao longo de todo esse diálogo foram Bauru e 2 Córregos. Então, esses 2 municípios vão receber um projeto do programa. Bom, e o que nós fizemos até agora e como que foi um pouco desse processo? E aí, para mim, é muito importante passar isso para vocês, para que esse projeto sirva de exemplo para outros projetos. Esse é o primeiro projeto que tem essa cara de ser um programa de bacia que tem este olhar da forma como está sendo feito. Então, a gente é muito entusiasta de propagar a mensagem, de espalhar a palavra, e por isso a gente gosta de passar um pouco do passo a passo do que foi feito. Então, na parte e no momento de dados secundários, a gente construiu dentro do Google Earth, a gente construiu uma série de dados e locais específicos do município em que a gente queria validar, e depois nós validamos com os gestores públicos. Então, cada ponto foi validado com o gestor público para que a gente construísse um mapa da realidade do município. Nessas reuniões, a gente buscava compreender os aspectos específicos territoriais do município e os aspectos administrativos e políticos do município, além de usar essa reunião como a definição e a escolha da microbacia de estudo. Então, as reuniões foram construídas em todos os municípios, e pontos adicionais foram realizados de acordo com como andava a reunião, além de desenhos, a gente fazia e construía junto com o gestor para compreender, de fato, a realidade do município. Aqui é um exemplo, por exemplo, da gente definindo uma área de expansão urbana. Então, esse olhar de diagnóstico, ele é um olhar para além de olhar um inventário. Então, existem muitos diagnósticos da área, as ações futuras do município. Fizemos, então, as visitas técnicas nos 34 municípios, onde nós fomos olhar e validar em campo as travessias. Todas as travessias foram calculadas e foram feito o as-build das travessias. Esse olhar de paisagem que eu comentei, então, bairro a bairro, indo compreender a realidade do município de fato, os pontos de inundação, alagamento ou enxurrada, os processos erosivos e assoreamento e outras fragilidades que pudessem existir, como disposição irregular de resíduos. Então, dentro desse processo, a gente aqui, a construção de como é feito o as-build de uma travessia, foi feito o cálculo de contribuição pluviométrica, então para saber o quanto de água chega em eventos típicos e não típicos, e o quanto essa travessia suporta em volume, em vazão, o quanto essa seção livre possibilita que a água passe. Então, nós fizemos o cálculo para tempos de retorno de chuva de 5, 10, 25, 50, 100 e 500 anos, identificando quais travessias necessitavam ser revistas. Além disso, a gente fez esse olhar para todos os outros elementos no que diz respeito ao curso da água urbana, identificando áreas de erosão, assoreamento excessivo e assim por diante. Essa foto aqui, ela é um exemplo
muito interessante. Eu trouxe 3 curiosidades para mostrar para vocês. Essa é a primeira, do município de Pederneiras. Isso aqui é a entrada de uma cerâmica no município. E em Pederneiras, essa cerâmica foi construída e o curso do rio foi alterado para que existisse essa entrada desse seixo d'água por dentro da cerâmica. Então, o rio, ele mudou o seu caminho e ele entra na cerâmica e ele passa por dentro de todo o galpão. Então, imagine um galpão que tem um curso d'água passando dentro para os processos operacionais da empresa. Beleza. Chuva atípica, o que aconteceu? A cerâmica foi lavada, literalmente. E nesse processo de lavagem da cerâmica, acabou que a cerâmica foi importante para evitar problemas a jusante. Mas, do ponto de vista desse empreendedor, até hoje segue na justiça um processo correndo, um querendo saber a responsabilidade de quem. Enfim, outros 2 exemplos que eu trouxe, na verdade 4 exemplos, que são em 2 municípios distintos. Um é no município de Agudos, onde existia um processo recorrente de alagamento em uma rua sem saída. Então, imaginem, era uma rua sem saída, todos os portões fechados, todos os muros altos, e existia um alagamento que acontecia naquela rua. Qual foi a solução? Vamos abrir um buraco na última casa, no último portão, e vamos fazer uma escada hidráulica na casa da pessoa até o curso d'água, que passava no córrego que passava no fundo da casa da pessoa. Que tipo de solução é essa? Então, quando a gente chega lá, literalmente o muro da casa de uma senhora de 79 anos, que mora sozinha, com um buraco no muro, onde a água passa por uma escada hidráulica super bem construída, só que a escada hidráulica está no quintal da pessoa, está no quintal dessa senhora. E mais que isso, essa escada hidráulica, ela divide a casa da pessoa, a casa da senhora, com o pomar que ela tem. E o que a prefeitura fez? Só fez a escada hidráulica. A senhora teve que improvisar e construir uma travessia, que é um pedaço de madeira em cima da travessia. Quais os riscos, novamente, que estão embutidos aí? Se essa senhora cai nessa travessia, quem que responde a esse processo? Outro exemplo também em Agudos é um rio que foi tamponado e quando a gente visitou, não era época de chuva e a água estava vertendo desse local de tamponamento. Então era um exemplo da água querendo voltar ao seu habitat natural, da água querendo retornar a ver o sol, digamos assim, né? Então foi uma cena muito de resistência que a gente observou. E os outros 2 exemplos são no municípios de Itapuí, onde basicamente existia, a prefeitura fez uma reforma em todas as travessias do município. Então as travessias estavam novas, estavam muito bem construídas, travessias robustas. E o que uma pessoa pensou em fazer? Ela morava de um lado do rio, a sogra dela morava na rua do outro lado. Ela simplesmente falou, vou aproveitar esse processo e vou fazer um muro. Então ela fez um muro na travessia, privatizando a montante da travessia, ligando 2 casas e tampando totalmente a visão do curso d'água. A gente, com muita insistência, conseguiu deixar que ela abrisse o portão para que a gente olhasse. E aí tinha despejo de resíduo, tinha lançamento de esgoto, in natura, etc. Então a gente chamou e apelidou isso de travessia privada, né, literalmente. E um outro exemplo também desse município é um curso d'água que passa no meio de um frigorífico. O frigorífico foi construído, obviamente, para estar próximo do curso d'água, e o curso d'água sempre sofria com processos de enchente. O que o frigorífico fez? A mesma coisa que lá o município de Agudos. Fez uma abertura para que a água vazasse. A água vaza para a rua, causando um outro ponto de alagamento em outro local, né? E aí, esse é um elemento importante quando a gente fala de drenagem.
é entender o que é montante, o que é jusante, entender os impactos de uma ação a montante, como elas vão influenciar a jusante, é entender que está tudo extremamente conectado, e entender também que muitas vezes, quando eu tenho um evento crítico acontecendo aqui, a solução não está aqui. A solução para esse evento crítico está lá montante, porque eu não tenho área de infiltração, porque o escoamento superficial está cada vez mais intenso, uma vez que eu estou tamponando tudo, uma vez que eu estou canalizando os cursos d'água, uma vez que eu estou suprimindo a vegetação, uma vez que eu não tenho área de infiltração, uma vez que eu tenho um solo urbano cada vez mais impermeabilizado. E dentro desse contexto, então, eu trouxe algumas imagens só para elucidar o tipo de cartilha de campo que a gente utilizava, para entender a realidade de cada uma das travessias que a gente avaliou. Aqui também outras fichas de campo, onde a gente buscava entender, na leitura da paisagem, o tipo de ocupação, as condições, bocas de lobo, percepções sociais. Isso é um elemento muito importante. Então, a gente sempre fazia questão de conversar com as pessoas que estivessem próximas aos eventos críticos, e assim por diante. Para cada município, a gente fez um relatório fotográfico da visita, bem elucidativo e explicativo, trazendo todas as fotos de todos os pontos avaliados, e depois a gente vem para campo. Então, quando a gente vem para escritório, perdão, depois a gente vem para escritório trabalhar esses dados. Para cada município, a gente descreveu, fez uma descrição de cada município, fez um elemento da comunicação com os gestores, identificou também boas práticas, lugares com potencial inspirador, lugares que a população já inspira uso. Então, isso é muito importante. Não faz sentido eu projetar, planejar, eu sugerir a construção de um parque linear numa região que a população não usa ou não tem pretensão de usar. Então, isso é um elemento fundamental e importante no nosso olhar. E aí a gente começou a palmilhar o território agora na escala escritório, identificando as áreas potenciais, fazendo esse olhar mais específico sobre áreas de expansão urbana, então traçando vetores de crescimento de expansão urbana. E aí a gente vai para o nosso compêndio, para o nosso arcabouço, melhor dizendo, de informações. Então esse é o exemplo de um dos municípios. Percebam o número de informações que a gente tem. Cada um desses pontos em amarelo é uma fotografia, e aí a gente, para cada um desses, quando você clica em cima dele, a gente consegue saber o local georreferenciado, saber o nome dele. Então, PG para a gente era ponto de paisagem. Então, paisagem eram pontos, por exemplo, que são de praça, são de áreas verdes livres. E aí a gente descreve, então, praça pública permeável com árvores de pequeno porte, bancos, papapá. Aí outra observação, em avenida com fluxo intenso e escola. Então isso é um elemento importante. A gente mapeou também os elementos públicos, então escolas, hospitais, creches que existiam, e para cada um desses tem a foto. Aí você clica na foto e ele vai te levar para a foto e você observa o que é aquele local. Aqui também um outro exemplo, TV, travessia. Então a vista montante dessa travessia. Essa é a vista montante de uma travessia específica. E é muito importante a gente ter também a vista ajusante, uma vez que percebam, parece que são lugares totalmente diferentes. Mas não, é a mesma travessia. É uma foto aqui e uma foto aqui. Então, isso é importante de compreender também. E, por fim, na sobreposição, quando a gente parte já para o prognóstico, a gente já começou a construir. Então, em roxo nós temos as travessias, em amarelo os pontos de erosão ou assoreamento, em laranja escuro nós temos os pontos de inundamento, de inundação, alagamento ou enxurrada. Em verde nós temos as áreas potenciais, pós essas áreas críticas. Aqui um breve contexto de como foi o curso, né? Então, dentro do curso a gente teve 2 módulos, como eu comentei, de 20 horas cada. Um de estratégias em drenagem sustentável e o outro de revitalização de rios urbanos. O intuito desses cursos era, de fato, capacitar o gestor. Então, percebam que a gente vai ter atividades como leituras da paisagem, políticas públicas,
projeto de drenagem sustentável, concepção de projeto FEHIDRO, projeto e funções social do rio, engenharia natural. Então, percebam que a gente buscou ir para além do que tradicionalmente se discute sobre drenagem urbana nos municípios. A gente alcançou diretamente 141 pessoas, inclusive aqui tem a Érica lá, e a Kátia também. Esse aqui foi um dos resultados desse processo, porque um dos nossos objetivos também nesse processo de capacitação era conectar os gestores públicos, fazer com que os gestores públicos se conhecessem, fazer com que o comitê conhecesse os gestores públicos. Então, a gente desenvolveu esse dashboard, que a gente nomeou como mapa de perfil dos atores, que vai ficar disponível no site do comitê, onde basicamente você clica aqui em cima, escolhe qual município você quer, então São Carlos, ele filtra para você e diz quem são os gestores de São Carlos. Então, ele vai dizer aqui, todos os gestores de São Carlos, dizer o cargo, qual é a instituição, qual que é o contato. Esse intuito de fazer a conexão, a gente entende ser muito importante para garantir com que as experiências exitosas sejam passadas de município para município. E aí vocês percebem que tem alguns pontos mais claros aqui, que são pessoas que estão fora da bacia. Então, foram cursantes desse curso que não pertenciam à bacia. Então, você também consegue selecionar quem está de fora da bacia, quem está aqui, e em azul mais escuro, quem fazia parte, de fato, da bacia. E aí, agora, já trazendo o spoiler que eu tinha prometido para a Érica, aqui são os finalmente desse projeto nosso, né? Para onde a gente quer apontar, para onde a gente quer chegar, trazendo essa visão como um todo, né? Então, aqui é um primeiro recorte do mapa final. O mapa final vai ter duas partes. Então, essa é uma primeira parte onde a gente mostra o município, a localização da bacia de estudo, a bacia de estudo, mostrando o curso hídrico. E aqui já uma leitura do território. Então, cada um desses pontos é um ícone específico de área verde, área institucional, área de praça, área de espaço, equipamento público de assistência social, de educação, de esporte, e assim por diante. E a gente vai ter as erosões e os pontos críticos. As travessias, elas também vão ser classificadas em uma escala semafórica de travessia que aguenta até 500 anos de tempo de retorno, travessia que não aguenta o tempo de retorno de 10 anos, então uma travessia crítica que precisa ser reavaliada, e assim por diante. E aí faço um parênteses, tiro o crachá aqui, para dizer que as equações de chuva estão cada vez menos precisas, uma vez que os tempos de retorno já não refletem mais a realidade do que a gente encontra no dia a dia. Reconstruir e repensar as equações de chuva é um desafio necessário e urgente. E esse é o primeiro bloco que eu comentei, e aí no segundo bloco, o que a gente vai apontar. Essas são algumas das técnicas que a gente tem apresentado, tem discutido sobre drenagem sustentável. Então, técnicas como wetlands construídos, reservatório de detenção, poço de infiltração, trincheira de infiltração, telhado verde com armazenamento, jardim de chuva, trincheira de detenção, pavimento permeável. Eu não vou entrar no detalhe de cada uma delas, mas cada uma dessas técnicas pode ser usada para um fim específico, para uma realidade, vai trazer um tipo de contribuição específica. Algumas delas são de encaminhamento, algumas de infiltração, algumas têm a função de detenção, retenção, algumas têm uma potencialidade gigantesca de desenvolver uma área social, de aporte social. Percebam que a gente tem técnicas de escalas diferentes, né? Então, telhado verde está na escala do lote, enquanto uma bacia de infiltração ou de detenção tem uma escala maior, e assim por diante. Algumas delas são lineares, como a trincheira de infiltração ou a biovaleta, outras são pontuais, como o poço de infiltração, e algumas delas são as que a gente acabou tendo mais apreço durante esse processo todo, como, por exemplo, o jardim de chuva. Para definir para cada ponto
qual ação ou qual técnica a gente iria propor, e a gente propôs para todos os pontos avaliados, nós utilizamos um método de análise multicriterial. Então, para cada uma das técnicas, nós criamos uma ficha para que funcionasse como um jogo, e cada uma das técnicas recebeu pontuações diferentes para objetivos ou funções diferentes, pontuações diferentes para o que ela promove, o que ela ajuda, restrições, pontos negativos para restrições, onde ela não pode ser usada. Então, por exemplo, pavimento permeável, semipermeável ou trincheira de infiltração não pode ser usada em um solo nada permeável, por exemplo, né? Então, ela não vai ser recomendada para essa realidade. E assim por diante. E aí, a partir dessa construção, a gente caminha, então, para a apresentação das propostas finais. Além das técnicas, nós vamos apresentar também o que a gente chamou de espaços verdes, né? Então, rua verde, praça, parque linear, parque. Então, proposição desses tipos de espaços e as técnicas de revitalização e renaturalização, como controle de processo erosivo, controle de talude, desretilinização de curso d'água, destamponamento de curso d'água. Então, também são técnicas que vão ser abordadas, que estão sendo abordadas aqui. E, por fim, essa vai ser a cara da ficha final, e esse é o grande spoiler, Érica, essa é a cara da grande ficha final que vai embaixo de cada um dos mapas. Cada município foi dividido em recortes, então os recortes eles foram feitos de acordo com características do município, e cada um dos recortes e cada ponto de ação, por isso que tem um número aqui, vai ser referente a um local do município. E aí vem a foto do local, qual é a técnica sugerida. Então aqui, por exemplo, era esse local aqui tem prédios públicos. Então a gente propôs para que os prédios públicos tivessem uma política pública específica de construção de telhado verde com armazenamento, e aqui fosse construído um parque linear, e assim por diante. Então, para cada ponto, a gente vai ter uma proposição desse tipo, para que a gente inspire os gestores públicos a, de fato, saírem da caixinha. E, por fim, o que a gente quer com tudo isso, né? Nós queremos auxiliar os municípios a resgatarem a capacidade natural de infiltração das águas de suas bacias hidrográficas urbanas, para evitarem inundações e risco à população. Então, esse é o nosso objetivo com esse projeto, com esse programa, além de trazer uma transformação e de buscar uma transformação social e uma transformação de realidade, a gente quer buscar uma transformação de pessoas. Então, uma transformação do que se diz respeito a como a gente pensa e estrutura o nosso planejamento urbano nos municípios. Se a gente continuar pensando hoje, com o mesmo pensamento que construiu os problemas que a gente enfrenta hoje, a gente vai sempre ficar repetindo os mesmos efeitos. Então, essa mudança de paradigma precisa ser construída hoje. Está urgente isso. E não é papo de coach isso, não. De fato, a gente precisa mudar essa realidade e mudar o como as políticas públicas são feitas no Brasil. Obrigado, e eu fico à disposição para a gente conversar agora. Muito bem, pessoal. Nós temos alguns minutos, então, primeiramente, eu vou falar bem rapidinho, né? Por causa que o Davi, daqui a pouco ele tem que dar aula. Então, vamos lá. A gente teve uma manhã aqui super rica, trazendo a fala do professor Hugo, na necessidade de levar em consideração alguns aspectos locais, informações sobre o ser humano como um elemento importante do planejamento. E aí a gente traz uma fala do Davi com algumas ideias da importância das questões técnicas, tanto de pensar do ponto de vista de parâmetros da qualidade da água, como sistema de monitoramento, matrizes de priorização de risco e métodos, como algo mais operacional, e tão importante quanto o planejamento. E aí o Túlio traz essa ideia
das questões técnicas que a gente discute, até mesmo na disciplina. A gente tem uma disciplina aqui que eu ministro, que vai começar, inclusive, semana que vem, Gestão e Análise de Recursos Hídricos, onde a gente vai trabalhar com alguns modelos, vai ser um pouco mais diferente, modelagem mesmo para isso, de qualidade da água, e envolvendo técnicas geoespaciais, que traz exatamente algumas das possibilidades de melhorar o planejamento, né? Quando a gente atua com planejamento de cidades, eu acho que ficou bem claro na fala aqui dos nossos colegas a necessidade de um novo planejamento. Veja, aqui nós temos um caso que está sendo desenvolvido há 2 anos, com recurso do governo federal, e ainda não terminou. Quantos anos você tem ainda? Mais 2? Não. Acaba agora, né? Mas mesmo assim, é um nível de planejamento que foi extremamente detalhado, que é o que a gente gostaria de ter em todas as nossas cidades. E do ponto de vista, assim, da pesquisa aqui como docente do BPG, eu fico extremamente orgulhosa da gente poder compartilhar todas essas ideias. E do ponto de vista do Comitê de Bacia, né, na posição de vice-presidente, o que eu acho que é legal é que a gente tem um projeto pioneiro, que eu acho que pode servir de ilustração para os demais municípios. Além de todo o aporte técnico que vai ser oferecido para qualquer município, tem 2 que serão beneficiados com projeto, né? Esse dinheiro aí não vai beneficiar a obra em si, mas o fato do município ter o projeto e esse projeto estar disponível na internet do nosso comitê, qualquer outro município também pode ter como base e ir lá e adaptar, porque essa é a ideia, é o compartilhamento das ideias. Então, a partir do momento quando você tem um instrumento local, municipal e regional sendo discutido, isso pode beneficiar outros colegas gestores municipais. E vários tópicos foram colocados aqui, né? Desde o que pode gerar o tópico principal é a resiliência, cidades mais resilientes. Para isso, elas precisam estar mais preparadas, mas para estarem mais preparadas, elas precisam dialogar, planejar, discutir, implementar, monitorar, fiscalizar, readequar o seu planejamento, e isso não é muito simples, né? Além disso, a gente tem uma outra parcela, que é supervisionar, fiscalizar uma série de ações que foram implementadas, que tiveram sucesso ou não, e aí a gente pode associar com alguns outros aspectos, como a insegurança hídrica, como a resiliência climática, como a sustentabilidade das cidades. Ou seja, todos esses tópicos, eles estão, de uma certa forma, interligados, né, para tornar as cidades mais resilientes. Até eu imprimi aqui, mas não é o motivo agora, depois se alguém tiver interesse, a gente pode encaminhar, né? O governo do Estado de São Paulo está fazendo um levantamento, a Érica está aqui, ela foi citada, porque ela faz parte da diretoria executiva na qualidade de secretária do comitê, e o governo do Estado está fazendo um levantamento de todas as cidades que declararam situação de emergência por conta das secas, né? Por coincidência, a gente não combinou nada, mas Bauru, no nosso comitê ainda, né, estamos fazendo esse levantamento dos 34 municípios, é o maior município, em torno de 350 habitantes, 370 mil habitantes, declarou isso, e esse decreto é agora, do dia 15 de setembro de 2024, onde ele estabelece uma série de ações que são necessárias para que o município consiga não só abastecer a sua própria cidade, mas pensar numa demanda futura e, consequentemente, tornar a situação de emergência menos recorrente e, consequentemente, tornar essas cidades um pouco mais preparadas do ponto de vista da resiliência como um todo, né? Tem algumas outras informações aqui que eu acho que são extremamente importantes, né, para serem debatidas. Só vou colocar uma, né? Esse nível de planejamento que foi colocado aqui é um nível de planejamento que na maior parte das cidades não é praticado, que é o planejamento envolvendo o usuário. Você chegar, ir lá, conversar, para entender o problema, e na maior parte do planejamento ele é governamental, uma determinada esfera, e chega no nível técnico, mas abaixo a gente não tem. Então pode ser que talvez essa nova visão de planejamento possa pensar de alguma forma, né, porque isso tem custo, tem tempo, como envolver os seus usuários no novo planejamento, porque nada mais do que conversando com as pessoas para a gente entender realmente os problemas e as demandas, né?
Quando se trata de gestão de recursos hídricos, um tema que está pertinente ao que foi colocado aqui com o professor Hugo é a gestão adaptativa, porque a partir do momento que se tem uma perturbação, não dá mais para planejar ou tomar as decisões da mesma forma. É preciso ter uma precaução desses danos, desde que você conheça, né, ou pelo menos estimar, para que você consiga rapidamente ter uma capacidade de resposta. E se o ambiente não tem planejamento e não tem essa discussão, como que vai ter uma capacidade de resposta ágil de forma suficiente para garantir esse planejamento, né? Então, eu acho que o período da manhã foi extremamente enriquecedor, porque trouxe várias ideias aqui. Então, minha cabecinha está borbulhando de vários pontinhos que eu estou pensando depois conversar aqui com os nossos pós-graduandos, para a gente desenvolver alguns tipos de trabalhos que eu acho que é uma demanda legal, né? Então, se você me permitir, Túlio, eu gostaria, então, de abrir a palavra. Eu não sei se vocês querem fazer algum comentário geral agora, ou a gente parte. E aí eu queria ver se alguém tem alguma pergunta para o professor Davi, para o Túlio. A gente está aqui à disposição. Boa tarde, eu sou Maria Eugênia, sou orientada da Kátia. Minha pergunta é principalmente para o Túlio, como é um projeto pioneiro, se vocês têm intenção de expandir para outras bacias, e se vocês têm essa intenção, como que vocês pretendem fazer isso? Essa pergunta, Maria Eugênia, é bastante pertinente. Sim, a gente entende que é um projeto pioneiro, nós queremos a gente quer se tornar referência nesse tipo de projeto. Como a gente quer expandir para outras áreas, outras bacias, outras escalas até, porque aqui a gente está falando na escala da bacia, mas é muito possível a gente desenvolver na escala do município. E aí, para além de uma bacia de estudo, é olhar todas as bacias do município, olhar todos os cursos d'água, então é possível fazer esse olhar mais específico, né? E aí eu falo de escala nesse sentido e de escala também no que diz respeito a instrumento de planejamento, né? Então, dentro da construção dos instrumentos, a gente tem políticas, programas, planos, né? Então a gente pode também descer ou subir na escala, né? Pensando na construção de uma política de drenagem para um município, para uma bacia, para um estado ou para a própria União. Sim, a gente tem todo esse interesse. Uma das formas é isso aqui. Uma das formas é, como eu comentei, difundir a palavra, é expor o que a gente está fazendo, tanto aqui e, coincidentemente, hoje está ocorrendo o ENAU em Recife, que é o Encontro Nacional das Águas Urbanas, se eu não me engano, um evento sensacional organizado pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos, a IBRA, se eu não me engano, a BRH, e lá está outra pessoa da equipe técnica também apresentando, junto com o Josael, que foi presidente do comitê aqui de São Carlos, que foi um dos idealizadores, junto com a Érica, desse projeto, né, da ideia desse projeto. E, como eu disse, esse é um projeto que foi demanda induzida do comitê. Então, os outros comitês também podem fazer demandas induzidas desse tipo, e aí abre-se um processo de concorrência e tudo mais, e a gente, com certeza, vai participar. Respondi? Sim. Mais alguém? Enquanto as pessoas estão pensando aí, só gostaria de esclarecer que uma demanda induzida do Comitê de Bacia é algo que está além do que está planejado, né? Então, eu estava até comentando com o professor Hugo, aqui no Estado de São Paulo, nós temos 22 bacias hidrográficas, né, que foram delimitadas pelo governo do Estado, e cada bacia tem os seus representantes, né, os seus membros. Então, nós estamos com 34 municípios, em torno de 1.600.000 pessoas, e o planejamento é sempre feito para os próximos 4 anos. Então, o planejamento ele foi feito em 2024, a partir da demanda de toda a área de saneamento, meio ambiente, de forma geral,
Então, entra a parte de arborização, revitalização, controle de perda, erosão, entre outros aspectos mais relacionados à gestão de recursos hídricos para abastecimento e vegetação de modo geral. E esse planejamento, ele considera um diagnóstico padrão que nós temos determinado pelo governo do Estado de São Paulo. A partir daí, define-se quais são as prioridades dos próximos 4 anos. A prioridade é melhorar o nível de tratamento de esgoto, a prioridade é reflorestar, a prioridade é investir em controle e monitoramento de erosão, enfim, né, ou atividades socioeducativas e assim por diante. Quando você tem uma demanda induzida, é algo que surgiu da discussão entre os membros representantes. Então, nós temos um comitê tripartite, nós temos representantes do município, eu estou lá, mas eu represento a Universidade Federal de São Carlos, né, como instituição de ensino, então pertence à sociedade civil, independente de estar na qualidade de vice-presidente ou não, e nós temos os representantes dos municípios, que são os prefeitos, porque são as pessoas que tomam decisão e são as pessoas que precisam disponibilizar pessoas e até captar esses recursos, porque o Comitê de Bacia, ele dá dinheiro para os municípios. E isso é muito importante, o município não tem noção, e tem recurso disponível para ele, desde que ele atenda uma série de documentações. E a demanda induzida, ela surge exatamente disso, de uma série de discussões. Precisa ser feito isso, precisa ser feito aquilo, então a gente planeja para o próximo ano. Não adianta pensar agora e o dinheiro não vem agora. Às vezes vem, talvez daqui 2 anos, porque tem todo um trâmite do governo do Estado de São Paulo. Mas é importante entender isso, que é um canal para tornar as cidades mais preparadas, né? Tanto do ponto de vista da drenagem, das enchentes, da questão climática, que é algo que eu venho tentando discutir um pouco dentro do comitê, que a gente não tem essa linha, né? A gente não tem esse tipo de discussão para tornar as cidades mais preparadas do ponto de vista climático, e não é só depender das condições meteorológicas ou hidrológicas, tem outros aspectos que a gente precisa levar em consideração, até com relação à própria sociedade. Como você mesmo colocou, e alguns colegas aqui sabem, cada cidade é uma situação, não dá para a gente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V no projeto, né? Porque tem aspectos bem específicos e cada município com a sua particularidade. É isso. Alguém mais? Pessoal. A gente precisa fazer o sorteio, né? Bom, pessoal, então, uma salva de palmas para o pessoal que fez a apresentação e a avaliação. Agora a gente vai preparar uma brincadeirinha aqui, e a gente vai sortear um livro de cada aqui para os presentes. Desculpa quem está em casa, mas a benesse de quem vem. Só gostaria de falar, assim, esses livros aqui, pessoal, têm a colaboração de alguns colegas aqui do PPGU, né? Então, são artigos, a parte de pesquisas que foram desenvolvidas, então vocês vão encontrar vários colegas aqui do programa de pós-graduação em engenharia urbana. Então, se o nome estiver atrás, não devolve, tá? Se alguém ganhar, tiver com o nome aqui atrás, devolve, a gente sorteia. Vamos lá, então, ao primeiro livro. O primeiro livro é número 6. Número 6 é Daiane Reis. Escolhe, você que foi a primeira, você escolhe. Obrigada. De nada. E o segundo livro é o número 26. Deixa eu ver quem é. Marcelo Monari. Primeira vez da vida, né? Tá vendo? Sempre tem a primeira vez. Pode entrar. Obrigado. Pessoal, só dar um recadinho para quem está presencial e para quem está online. Todas as atividades vão ter tanto suporte presencial como suporte online. Então, quem não estiver presente vai conseguir acompanhar as transmissões, mas nos auditórios também vai ter
espaço para todo mundo ficar sentado, participar, interagir, tá bom? Foi mandado e-mail com as salas individuais, então aqui para o auditório Bento Prado, único, mais tarde também vai ter outra atividade aqui, então à tarde vão ser sessões simultâneas no BCA2 e no BCA3. São salas distintas e vão acontecer ao mesmo tempo. Fica aqui e logo em cima, atrás no complexo da biblioteca. Qualquer dúvida, se tiver sobre a localização, pode procurar a gente da organização. Lembrando que as apresentações de trabalhos começam às 2 da tarde, vão até às 4. Das 4 às 4h15 a gente vai ter o coffee break da parte da tarde, aqui no mesmo lugar. E a transmissão da palestra da professora Maria Helena, né? Ou para os mais conhecidos Marilyn, então ela gosta de chamar de Marilyn também. Ela vai apresentar nos 2 telões aqui. E para quem quiser assistir de casa, prefiro que não. Prefiro que vocês venham aqui. Igual ao cinema, tá? Com 2 telas. E aí vocês assistam aqui porque ela vai responder as perguntas ao vivo. Vai ser bem interessante. A gente tem que prestigiar porque foi bem difícil ela conseguir ajeitar a agenda, né? Assim como o professor Hugo para estar aqui. Então a gente tem que prestigiar, tá bom? Então, se vocês querem dar mais algum recado, eu posso... E só também acrescentando para quem está em casa e por algum motivo teve algum imprevisto, a gente já contou com esse imprevisto e pediu para todo mundo gravar nos vídeos e se por acaso no momento da sua apresentação, da sua sessão, se não puder estar presente, a gente vai fazer a transmissão dos vídeos, tá bom? Bom, então é isso. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos daqui a pouquinho. E quem não for para casa e não quiser, ainda tem coisas do coffee que sobraram, né? Que você pode aproveitar. Tá bom?